Fala, meus alunos queridos! É com imenso prazer que nós começamos a nossa 8ª aula. Hoje nós vamos falar de um tema, infelizmente, muito difícil, que é o tema do suicídio. E a nossa aula é sobre a estrutura da redação, mais uma vez, uma revisão, né, dessa estrutura da redação, que é tão importante para que você entenda o passo a passo da redação dissertativa e argumentativa. Então, sem delongas, sem enrolação, eu sou a professora Fran Alves, a sua professora de redação aqui do Cuca Cursos e Concursos. Vamos para a nossa aula? Começando de uma forma bem animada, eu trouxe dois trechos de músicas. Eu tenho a certeza que vocês conhecem. O primeiro é do grupo Charlie Brown Jr., Toda Positividade eu desejo a você, pois precisamos disso nos dias de luta. E precisamos muito. Então, eu pensei muito nessa mensagem de hoje, pelo menos essa primeira do Charlie Brown, principalmente para casar com o nosso tema, né? O nosso tema da aula de hoje, que é relacionado ao suicídio. Nós precisamos, principalmente nessa era tecnológica, em que o analógico está perdendo espaço para o digital, de sermos extremamente positivos, enxergarmos a vida, os nossos problemas, sempre com um quê de positividade. Não a positividade tóxica, tá? Mas a positividade real. E para abrilhantar esse momento, vocês já devem ter percebido que a professora de vocês ama mensagem motivacional, ama incentivo, e eu amo mesmo. Eu acho que o ser humano ele precisa muito ser incentivado. Então, eu vou citar para vocês um autor que ganhou o coração do Brasil, que é o Ariano Suassuna. E eu levo essa filosofia do Ariano Suassuna como filosofia de vida. Eu vou citar para vocês, tá? Depois vocês pesquisam aí qual é essa citação do Ariano Suassuna e em que momento ele usou. Ele usou em uma entrevista. Ele citou essa máxima em uma entrevista e ela, para mim, faz todo sentido. E eu gosto muito. É o seguinte: o pessimista é um chato e o otimista é um bobo deslumbrado. Bom mesmo é ser um realista esperançoso. Então, sejamos realistas e tenhamos esperança. Então, por isso que toda positividade eu desejo a você, pois precisamos disso nos dias de luta. Nada de romantizar. Os nossos dias são sim de luta, mas nós temos que ser positivos e tentar enxergar a esperança, mesmo no fim do túnel, mesmo em um problema muito sério, como essa questão do suicídio. Tudo bem? Agora, essa outra mensagem do Gabriel Pensador, que também é um cantor que eu gosto muito, ele canta rap, e eu gosto muito de música que tem história. Então, as músicas dele geralmente têm uma história. Então, essa música dele se chama Ler, Crer, Eu Gosto de Escrever. Né? Então, ele fala que ele já nasceu com esse problema de gostar de escrever. E para fazer redação, para dominar as técnicas da dissertação argumentativa, você precisa gostar de escrever, não tem como. Então, olha essa mensagem do Gabriel Pensador na sua música. O nome da música é Linhas Tortas, se eu não me engano, tá? Tem gente que escreve por ego ou só para fazer firula. O meu texto é simples e sincero. É tinta que sai da medula. Eu chuto as palavras para fora e elas vêm me buscar no jogo de bola e gandula. E ele fala que ele já nasceu com esse problema, que ele gosta de escrever. E gosta de escrever também, para que você domine a técnica da dissertação argumentativa, primeira coisa, goste de escrever. Não é difícil. Tenho certeza que vocês já estão gostando. Vamos lá? Projeto de texto. Nós vamos falar hoje do projeto de texto. O que é o projeto de texto? Eu vou pensar o que eu vou escrever e fazer uma espécie de estrutura antes. É como se fosse um passo a passo. Eu vou falar primeiro disso, depois vem a tese, depois vem os argumentos, depois vem a fundamentação. É um esqueleto da sua redação. Então, o projeto de texto, você vai selecionar argumentos, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Análise da professora Fran. Como é que nós vamos fazer isso? O projeto de texto, gente, ela é responsável por apresentar ao corretor da sua redação o caminho que você vai seguir ao escrever. Sabe onde o corretor vai encontrar o seu projeto de texto? Na sua introdução.
Então, a sua introdução é o seu encaminhamento argumentativo, é o seu índice, é onde você vai trazer a sua tese, é onde você vai selecionar os argumentos que vão ser desenvolvidos. Então, na introdução, que o seu projeto de texto ele ganha aí uma vida. Então, pense no projeto de texto como uma sinopse de um filme. Quando você assiste a um filme e você já assistiu a sinopse antes, você tem mais ou menos uma ideia do que você vai esperar no filme. Se a sinopse for muito boa e o filme não corresponder, você sai do cinema com um sentimento de frustração. É assim que o corretor faz. Ele lê a sua introdução está perfeita, impecável. Você prometeu muita coisa e no seu desenvolvimento você deixou a desejar. Então, ele vai terminar a leitura da sua redação frustrado. Porque a sua introdução prometia algo, né? Trazia argumentos, tese, abordagem do tema, e o desenvolvimento foi falho, foi incompleto. Aquela redação cavalo de corrida agoniado, que o cavalo de corrida, ele corre, o agoniado, né? Que não foi treinado, ele corre igual um desesperado, dá o melhor dele, depois ele cansa. Então, a sua introdução, ela dá o melhor que você tem na produção textual, e o desenvolvimento está incompleto, capenga, xoxo, aí não pode acontecer. Por isso que é importante ter um projeto de texto. Pensar antes, né? O projeto de texto nada mais é do que o pensamento antecipado do que eu vou desenvolver para que eu não me perca no desenvolvimento. Tudo bem? Então, é no projeto de texto que você vai selecionar argumentos. Você não faz mais nada, você seleciona. No desenvolvimento, você vai relacioná-los com outros argumentos, né? De forma organizada e interpretar essas informações. Eu posso utilizar a Constituição do meu jeito, interpretar do meu jeito. Cada indivíduo tem uma forma de interpretar. Ok? Tudo bem? Pode passar. O que é princípio de autoria? Fala-se muito hoje em dia em princípio de autoria. O que é princípio de autoria? Não é você utilizar os melhores repertórios inéditos, não é isso. É o seu texto ser autossuficiente. É basicamente o seu texto não depender de nenhuma outra informação fora. O avaliador, ele não vai fazer uma leitura colaborativa com você. Por exemplo, para que você entenda melhor. Digamos que você está fazendo uma redação e você cita o Aristóteles, que é um filósofo grego. Aí você fala, segundo Aristóteles, a sua arte poética, e você fala só segundo Aristóteles. Quem é Aristóteles na fila do pão, meu povo? Você citou Aristóteles, mas o leitor, né, o corretor, para ele entender que aquele teu repertório, que aquela tua citação é importante, ele vai ter que acionar o conhecimento dele de que Aristóteles é um filósofo grego e que ele contribuiu com a história da filosofia. Não é o corretor que tem que trazer essa informação, é você. O corretor não vai fazer, como eu já disse, fazer uma leitura colaborativa com o teu texto. Então, princípio de autoria é quando o seu texto ele é autônomo. Ah, mas eu quis dizer isso, mas você não disse. E só lembrando aos navegantes de que quando você fizer uma redação para um concurso, para um vestibular, quando o corretor for ler, você não está do lado dele. O seu texto tem que ser independente. Isso é o que nós chamamos de princípio de autoria. O texto você é tão dono do seu texto, você é autor daquele texto, que ele se defende sozinho. Tudo bem? Pode passar. Planejamento estratégico. Quando nós fazemos um projeto de texto, ele precisa ser estratégico. O que é estratégico? Eu uso esse argumento, porque depois eu vou falar sobre isso, que ocasiona isso e que fecha nisso. Então, ele precisa ter um caminhamento para chegar a um objetivo. Qual é o meu objetivo? Convencer o leitor, o corretor, de que eu estou certo. Então, para isso, eu vou usar os melhores argumentos. Então, para melhorar esse conceito, vamos ler o que é planejamento estratégico? Projeto de um texto é uma espécie de esquema conceitual, no qual o aluno deve inserir os principais pontos a serem desenvolvidos no texto. Ele tem função primordial de organizar as ideias e determinar a ordem de aparecimento dos argumentos, obedecendo sempre a uma sequência lógica de exposição.
Nesta e na próxima aula, apresentaremos alguns passos importantes para a construção de um projeto de texto bom e completo. Um planejamento bem feito contribui para a clareza das ideias e fornece segurança ao aluno no momento da escrita. Sendo assim, vale a pena dedicar um tempo maior para a elaboração. Então, o planejamento estratégico, o projeto de texto, seja qual for o termo que você utilize, ele precisa ser um esquema conceitual, um índice, uma sinopse. É uma previsão do que vai ser desenvolvido. Lembrando que tudo, repito, tudo que é citado na introdução precisa voltar no desenvolvimento. Como assim, professora? Digamos que na introdução você usou a Constituição para abordar o tema, que é um repertório coringa. Você tem uma tese e você tem 2 argumentos a serem desenvolvidos. No desenvolvimento, você vai voltar com o argumento que foi citado na introdução. E você relaciona esse argumento à sua tese. Você está voltando com o projeto de texto. Você relaciona outro argumento. Também você está trabalhando em um projeto de texto. E você fecha. Na sua conclusão, você volta com a tese e você retoma o repertório lá da introdução, fazendo um circuito fechado. Isso é o que nós chamamos de planejamento estratégico. O corretor vai ver assim, nossa, ele pensou em tudo esse candidato. E tanto que ele volta com o mesmo repertório que ele introduziu a redação, fazendo aí um mapa conceitual e um circuito fechado. Isso é um circuito fechado. Você começa com um repertório sociocultural e você fecha com o mesmo repertório, fazendo aí uma nova produção. Seu repertório, além de produtivo, ele faz parte de uma estratégia argumentativa. Olha que interessante. Isso faz toda a diferença. Pode passar? Análise do tema. Para que eu faça um projeto de texto organizado, estruturado, estratégico, eu não posso, em nenhum momento, deixar esta etapa de lado, que é a análise do tema. Em todas as nossas aulas, eu faço análise de tema com vocês. Lembrando que a análise de tema é você observar a palavra destaque, a palavra comando do tema, que pode ser desafios, caminhos, estigma, né? Então, a palavra desafio, ela é muito utilizada em alguns processos seletivos, em alguns vestibulares, em alguns concursos, tudo bem? Então, você vai trabalhar todas essas palavras, tem a palavra destaque, tem o problema do tema, que não é a palavra destaque necessariamente, e tem um contexto social. Então, analisar o tema é você se questionar sobre o tema. Dedicar alguns minutos a refletir sobre a dimensão do tema numa proposta de redação pode parecer uma ação desnecessária, já que a identificação desse fator não se revela tão complicada para muitos alunos. No entanto, é muito comum que alguns candidatos se percam ao desenvolverem seu raciocínio, justamente porque não compreenderam o tema de modo correto, o que gera prejuízos graves, podendo levar à anulação do texto. Tudo bem? Então, isso pode levar à anulação do texto se você não compreender esse tema. Antes da produção textual, você já fez aí, né, a análise do tema, leu os textos da coletânea, os textos motivadores, antes da produção textual. Vamos lá ao passo a passo do antes? Ler com bastante atenção o tema proposto, identificar em cada texto auxiliar, se for o caso, a tese e os argumentos apresentados pelos autores. Geralmente, em textos auxiliares, em textos de coletânea, em textos motivadores, coloca-se artigos de opinião. Então, o articulista ele tem uma tese, ele tem uma opinião sobre o tema. Então, você pode destacar essa opinião do autor do texto. Refletir sobre o posicionamento dos autores dos textos, definir com muita clareza qual será o seu posicionamento, definir um projeto de texto em que planeje a organização estratégica da sua redação a fim de defender a tese por você escolhida. A tese que foi escolhida e foi criada e apresentada na introdução, ela precisa ser defendida, ela precisa ser elucidada. Então, você vai fazer isso no seu desenvolvimento. Vamos lá? Levantamento de ideias. Como é que eu levanto ideias? Eu trouxe aqui umas 10 perguntas. Ah, Fran, eu preciso memorizar todas? Não. Você pode escolher 5, você pode escolher 4, desde que essas perguntas tragam uma resposta completa e satisfatória. Tudo bem? Então, que ideias eu trouxe de perguntas que você pode usar para desenvolver o seu texto? É o momento da chuva de ideias, ou do toró de ideias, como alguns professores chamam.
levantamento de ideias. Qual é o problema? Por que é um problema, hein? E em que espaços o problema é observado? Como o problema está presente na sociedade? Há exemplos dele? Qual é o senso comum a respeito do problema? Há razões históricas para o surgimento do problema? O problema é discutido em algum livro, filme ou canção? Como o problema aparece na mídia? Essa abordagem condiz com a realidade? Quais as principais causas do problema e quais as principais consequências? Há um grupo social beneficiado por essa questão? Há algum grupo prejudicado por ela? De que maneira o problema pode ser resolvido? Tá vendo? Então, são perguntas que você pode te ajudar. Podem te ajudar a levantar ideias para sua redação. Eu tenho a certeza de que, com esse passo a passo, a produção textual dissertativa e argumentativa vai ficar muito mais fácil. E acabar virando algo simples e rotineiro na sua vida. Lembra da mensagem inicial da aula? Eu gosto de escrever? Você vai passar a gostar de escrever. É esse meu desejo para você que está assistindo a aula. Vamos continuar? Seleção para projetos de texto. Então, olha as etapas que nós já passamos. Nós falamos do projeto de texto, a importância do projeto de texto estratégico, análise do tema. E agora, como é que eu vou selecionar argumentos para o meu projeto de texto? Pode passar? Selecione os argumentos que apresentem uma relação mais direta com a tese a ser desenvolvida e com a temática abordada na coletânea. Não selecione argumentos que são causas ou consequências do problema do tema aleatoriamente. Selecione aqueles que têm relação com o tema e com a sua tese. Selecione os argumentos que tenham uma melhor sustentação. Exemplo, argumento de autoridade, dado histórico, comparação. Selecione um argumento que possa ser embasado por alguma teoria da sociologia, da filosofia, da história, da biologia. De modo geral, vale sempre lembrar: fica no seu texto o que estiver mais bem sustentado pelos argumentos e ou o que for mais fácil e mais seguro de redigir. Você não vai colocar no seu texto um argumento que você não sabe defender. Isso é suicídio, né? Você dá um tiro no pé. Tudo bem? Ok? E só conceituando, eu não sei se isso é dúvida de algum aluno. O que é argumento, Fran? Tudo que não é sua opinião é argumento. Tudo que você coloca de fora no seu texto é argumento. Então, a alusão histórica é um argumento, a causa de um problema, a consequência de um problema é argumento. Só que nós chamamos de argumento as causas e as consequências do problema. E de repertório, o conhecimento de mundo, né? Repertório sociocultural. Mas, conceituando mesmo, argumento é tudo que não é a sua opinião. Tudo que você usa para comprovar uma opinião sua. Tudo bem? Deu para entender? De modo geral, vale sempre lembrar que fica no seu texto o que estiver mais bem sustentado pelos argumentos e ou o que for mais fácil, mais seguro de redigir. Caso o candidato não tenha certeza de algum exemplo ou citação e não esteja confiante em relação a uma das ideias desenvolvidas, é melhor não arriscar. Esses elementos devem ficar de fora. Prefira sempre prezar pela clareza, objetividade e coerência dos argumentos, que pela ousadia ou risco na hora de escrever. Não adianta você utilizar o livro mais difícil, a teoria filosófica mais impactante, se você não souber defendê-la. Porque na redação, falou, provou. Não tem como. Tudo que eu falo, eu preciso explicar. Logo, eu não vou usar um repertório, um argumento, que eu não saiba explicá-lo, que eu não saiba desenvolvê-lo. Fica a dica. Pode passar? Por que é importante realizar uma seleção cuidadosa do projeto de texto? Eu trouxe aqui um exemplo simples para que você entenda como é importante realizar essa seleção cuidadosa do projeto de texto. Uma das consequências óbvias de um texto mal planejado é, por exemplo, a contradição. Você acaba sendo contraditório com o seu próprio texto, ok? No mesmo texto, é possível identificar duas ideias distintas sendo igualmente defendidas. Outra, menos evidente, é a lacuna argumentativa, um problema textual que consiste no mau desenvolvimento de ideias. Por exemplo, iniciar o texto com uma referência que não terá qualquer relação com o conteúdo abordado ao longo das linhas seguintes. Então, eu trouxe aqui uma redação que perdeu, né, porque não teve um projeto de texto cuidadoso para exemplificar a lacuna argumentativa. Vamos a ela? Bom,
Essa redação, na introdução, o candidato fez o seguinte fechamento. Ó. Dessa forma, a população surda, essa redação é o tema, só para deixar bem claro, foi desafios para a formação educacional do surdo no Brasil, dos surdos no Brasil. Então, esse foi o tema do Enem 2017. Então, para fechar a introdução, o candidato, ele utilizou o seguinte fechamento. Dessa forma, a população surda no Brasil tem sido cada vez mais negligenciada, não só pela ausência de espaços nas escolas, mas também pela falta de pessoas capacitadas para atendê-las em diversos locais, dificultando assim a inclusão social. Então, esse candidato, ele trouxe 2 motivos, 2 causas da ausência de formação educacional de surdos no Brasil. 2 fatores que impedem a formação educacional de surdos, que são a ausência de espaços nas escolas e a falta de pessoas capacitadas para atender, né, essas crianças em diversos locais. Muito bem. Aí ele desenvolveu muito bem esses 2 argumentos, só que na conclusão, esse candidato acabou deixando de lado um dos argumentos. Vamos ver se você vai identificar qual é. Infere-se, portanto, que fechar os olhos para a educação das pessoas com deficiência auditiva é ser cúmplice do preconceito e permitir que sejam excluídas da sociedade. Um caminho para a melhoria desse problema no país é a inclusão obrigatória de Libras nas escolas, com isso aumentando o número de pessoas aptas à comunicação com os deficientes auditivos e uma legislação que incluísse uma determinada porcentagem de funcionários surdos em empresas privadas, oferecendo oportunidades de emprego e proporcionando a eles uma vida melhor. Você percebeu que um dos fatores que causam a ausência de formação educacional dos surdos foi esquecido? Que fator foi esquecido? Não responda. Vamos lá para a análise? Eu tenho a certeza de que você sabe qual é o fator. Bom, gente, o espaço nas escolas. Falou-se da formação das pessoas, inclusão obrigatória de Libras, a questão da formação, mas e o espaço das escolas? Vamos à análise? Há diversos problemas que mereciam discussão a respeito do trecho acima. Porém, destaca-se mais evidentemente a ausência de projeto de texto. Ao finalizar o parágrafo introdutório, o autor parece abrir caminhos para a discussão sobre a necessidade de espaço e de capacitação de pessoas para atender a população surda. Ele fechou a introdução com isso nas escolas. Ao final, no entanto, vê-se medidas apresentadas para resolver apenas a questão da capacitação, mas não se retoma em qualquer outro momento a ideia de espaços. Esse é um típico exemplo de um texto sem paralelismo, né? Porque não tem um paralelismo semântico, não tem projeto de texto entre a introdução e a conclusão. Elemento fundamental para uma boa estruturação da redação dissertativa. Complicado, né? Vocês viram como há uma lacuna argumentativa? Como ter um projeto de texto é importante para você não se perder? Todos os problemas que são apresentados na introdução serão desenvolvidos e, por fim, solucionados? Isso é o projeto de texto. Pode passar. Aprofundando o assunto. Pode passar. Vamos agora falar de um tema e aprofundar esse tema. A análise do nosso tempo na aula de hoje é um tema bem perigoso de se falar, é um tabu na sociedade, poucas pessoas gostam de falar desse tema, mas é importante a discussão, né? Até porque é um tema que está em evidência, é um tema atual e ele precisa ser prevenido. Vamos lá? Primeiro passo, análise do tema. Bom, gente, para começar, eu trouxe essa imagem do INEP. Eu só destaquei ali, né, uma imagem que não pode aparecer, onde buscar ajuda no Sistema Único de Saúde relacionado ao suicídio. Nós temos o mês de setembro, que é o mês dedicado à prevenção, Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Então, onde buscar ajuda no Sistema Único de Saúde? Serviço de Saúde, Centro de Atendimento de Atenção Psicossocial, CAPS, Unidade Básica de Saúde, Unidade de Pronto Atendimento, UPA, Emergência. Você pode ligar para 192 do SAMU, né? Então, existe ambulatório, pronto-socorro, hospital. Então, você pode procurar ajuda para conversar, para ter um atendimento também psicológico. Pode passar. Vítimas desse mal. Bom, nós temos a Aline Araújo, que é uma digital influencer que acabou se suicidando,
né? Ela tinha um casamento marcado. Eu não vou me aprofundar na história dela, mas só deixar claro que o noivo, antes que as pessoas culpem o rapaz, a Aline, ela sofreu de depressão desde os 13 anos de idade. E ela acabou se envolvendo com esse rapaz, o noivo. Eu acho que a culpa dele foi de deixar a situação chegar ao ponto que chegou. Mas ele sempre tentou ajudar a Aline. Eu vi toda a história, inclusive ele deu uma entrevista para o Cabrini, vocês podem procurar. E ele terminou com ela muito antes dela entrar nessa questão do casamento. Ele havia sim aceitado se casar, mas ele viu que, como ela estava, né, muito debilitada, ela tinha altos e baixos por conta da depressão, ele viu que naquele momento não seria o ideal um casamento, ela tinha que se tratar primeiro. Só que ela não aceitou. E ela continuou com os preparativos do casamento, porque ela resolveu se casar sozinha, se casar com ela mesma. E quando ela fez o evento, foi um evento muito bonito, ela se divertiu muito, aparentemente. Só que no outro dia ela recebeu muitos comentários negativos dizendo que ela era biscoiteira, que essa foi a palavra que usaram, biscoiteira, que ela queria fama, que ela estava chamando atenção, que ela queria apenas ganhar like e seguidores, e que ela não se preocupava nem um pouco com o sentimento do rapaz e nem com o próprio sentimento. Então, a Aline já havia tentado várias vezes o suicídio. Ele entrava em contato com a família dela, falando que ela tentava se matar com medicamentos, com arma de fogo, a questão do auto-infligir-se, né? Mas nesse dia, infelizmente, ela acabou se jogando do prédio em que ela morava. Eu não sei qual foi o andar, e ela acabou vindo a óbito. Ok? Da importância do tratamento, né? E da família intervir. Né? Então, a própria mãe dela não culpou o rapaz, e apesar dele ter sofrido muitas retaliações pelas pessoas online, mas eu enxergo que ele tentou. Ele tentou, mas infelizmente ele, como ele disse, né, no Cabrini, ele não era médico e ele tentou ajudá-la, mas infelizmente não deu e ela veio a óbito, infelizmente. A Aline também não tem culpa, a culpa é da doença, a doença precisa ser tratada. A Gabriela Hernandes, ela sofreu uma desilusão amorosa muito grande e pensavam que era uma brincadeira, que ela estava fazendo aí uma brincadeira com os seguidores. Ela amarrou uma corda, uma espécie de lenço no pescoço, e ela acabou se matando em frente às câmeras. A Marilyn Monroe, há especulações, eu não tenho certeza, eu coloquei a imagem dela porque as especulações é que ela sim veio a se matar por tomar muitos medicamentos. Ela foi encontrada com 33 anos, se eu não me engano, ou 32, no seu quarto de bruço, e tinha muitos remédios perto dela, e ela tomou uma quantidade exorbitante de medicamentos. O Heath Ledger, acho que é essa pronúncia, também relacionados a ele, tem uma especulação, né, de que ele tentou se matar, né, ou que ele acabou sendo vítima de uma overdose, né, há especulações. E o Robin Williams foi confirmado, sim, que ele se suicidou também por conta da depressão, né, infelizmente. Eu gosto muito deste ator, né, de todas as outras pessoas, eu fiquei muito impactada e muito triste com o que aconteceu. E por isso que é importante falar desse tema. Esse tema é um tabu e as pessoas precisam falar desse tema para ajudar as pessoas. Então, o indivíduo que tenta o suicídio ou chega a esse ponto, ele não quer perder a vida, ele quer parar de sofrer. Ele quer matar o sofrimento. Então, é um pedido de socorro. Né? Não negligencie um amigo que diz que vai se matar, alguém da família. Tente ajudar essa pessoa relacionado a tratamento psicológico, apoio emocional. E o Getúlio Vargas, né? Há também especulações de que ele não se matou, de que foi uma armação. E, por outro lado, há a carta que ele deixou. Deixa a vida para entrar na história, ok? Pode passar? Leitura dos textos motivadores. Quando você for ler os textos motivadores desse tema, porque no seu material em PDF tem os textos motivadores, tudo que eu estou falando está no seu material em PDF. Esses slides também você vai receber, né, em PDF aí no seu material. Destaque que chamou a sua atenção nos textos motivadores, de preferência enquanto treina, use o marcador de texto,
Faça um breve resumo de cada texto, tentando associá-lo a alguma área do conhecimento, história, ciência, biologia, literatura. Nunca os copie, não copie o texto motivador. Use a essência dos textos, principalmente traga conteúdo novo. Analise o texto não verbal, ele é importante se tiver texto não verbal. Se aparecer textos mistos como a charge, a tirinha, o cartoon, analise a crítica social presente no contexto. Se for infográfico, analise os dados estatísticos, ou seja, tudo deve ser analisado e pensado. Pode passar? Análise do tema. Há uma direção, que é a palavra destaque do tema, tá? A palavra de comando, o problema, o contexto e a vítima. Responda a perguntas e posicione-se. É interessante responder a perguntas como: nós fizemos isso lá no estudo do projeto de texto. Aqui as perguntas são mais simples, só para você memorizar e fazer essa redação. Mas tente utilizar outras perguntas mais complexas, tudo bem? Qual é o problema? Por que é um problema? Quais as causas desse problema? E qual a solução para esse problema do suicídio? Pode passar? Produção da tese. Hoje eu trouxe um enfoque sobre como produzir a sua tese na redação. Só lembrando aos navegantes que a tese é um posicionamento seu sobre o problema. Pode passar? A tese é sua importância. Olha só, digamos que o texto ele seja seletivo argumentativo, que a maioria dos textos de redação de vestibulares trazem, e aí você vai ter um repertório sociocultural produtivo. A tese é a sua opinião, o seu ponto de vista. A tese estrutura o projeto de texto. A tese precisa ser feita através de uma coerência, né, argumentativa e uma fundamentação também argumentativa. Pode passar. Tipos de tese, escolha a sua. Tese por problematização, situação, problema. Olha aqui eu trouxe exemplo de tese em que você fala do problema do tema, destacando por que é um problema. Os casos de suicídio no Brasil são preocupantes devido ao acúmulo de sentimentos de angústia, de tristeza e de solidão, uma vez que na sociedade contemporânea a tendência é ignorá-los até ocasionar a sua explosão em inúmeros transtornos mentais e emocionais. Então aqui eu criei uma tese em cima do problema e o que esse problema traz para a sociedade. Outro exemplo de tese por... Pode passar? Tese por responsabilização. Quem ou o que é responsável pelo problema? Os principais fatores que colocam o suicídio no Brasil como um dos problemas mais perversos do século XXI são a descrença, gerada por uma trajetória repleta de desencontros e infelicidades, e a depressão relacionada à ansiedade. Temas de foco em causas ou origem do problema. Então, você pode criar essa tese de responsabilização. Quais são os responsáveis pelo problema? Quando o tema vier com relação de causas ou origem do problema. Tudo bem? Pode passar? Tese por contraste ou confronto. O Enem ou qualquer outro vestibular é um contraste sobre o que as coisas deveriam ser e como elas são na verdade. Então, você pode fazer a tese por contraste. Apesar de se viver em uma sociedade em que inúmeros indivíduos exaltam a felicidade, nas redes sociais, por exemplo, principalmente nas redes sociais, constata-se que os casos de suicídio no Brasil têm demonstrado um crescimento alarmante. Eu gosto muito desse tipo de tese. Tese por confronto, né? Por contraste. É bem interessante. Pode passar? Tese casada, antecipação dos argumentos. Problemas. Fechamento com mini proposta. Então, você pode fazer uma tese relacionada já aos argumentos e fechar com uma mini proposta. Olha que exemplo interessante. Suicídio tem crescido na sociedade brasileira, principalmente entre os jovens. Esse mal ocorre devido a, primeiro argumento, descrença gerada por uma trajetória repleta de desencontros e infelicidades e a depressão relacionada à sociedade. Então, a tese aí agora vem a antecipação dos argumentos. Dessa forma, é necessário o diálogo, o apoio familiar e, essencialmente, a divulgação de campanhas governamentais de prevenção. Então, eu tenho uma mini proposta já com os argumentos que serão desenvolvidos. Tudo bem? Pode passar? Escolhida a tese, é hora dos repertórios socioculturais. Escolheu a tese que você vai usar para sua redação do tema do suicídio? Vamos aos repertórios? Nós temos aí como repertório o próprio fato de nós termos um mês relacionado à prevenção ao suicídio, que é o Setembro Amarelo. Pode passar? E você sabe por que Setembro Amarelo? Por que amarelo? Bom, a origem do Setembro Amarelo e todo o movimento de conscientização contra o suicídio iniciou com a história de Mike M., um jovem americano conhecido por sua personalidade carinhosa e habilidade mecânica, tendo como sua marca um Mustang 68, que ele mesmo restaurou e pintou de amarelo.
Porém, em 1994, Mike cometeu suicídio aos 17 anos. Em seu funeral, amigos e familiares montaram cestas com fitinhas amarelas e a seguinte frase: se precisar, peça ajuda. Pode passar. Bom, gente, tá aí a foto do Mike. Só contar para vocês o que aconteceu. O Mike, ele era muito carinhoso, muito engraçado. Sabe aquele adolescente que gosta de contar piada, que é o palhaço da turma? Pois é, o Mike era assim. Só que especulam, tá? Não é uma verdade. Na verdade, as pessoas não vão saber de fato o que aconteceu. Ele não deixou uma carta, ele não deixou nada. Especulam que ele começou a ficar triste. Ele teve uma desilusão amorosa, né? Os colegas dizem que ele ganhou um fora de uma menina que ele gostava muito. E ele começou a ficar triste, reprimido, recluso, e começaram a perceber isso dele. E aí, ele era filho único, os pais foram ao supermercado, ele não quis ir, ele ficou em casa sozinho, e aí o pai tinha uma arma, ele sabia onde essa arma estava, a mãe esqueceu de comprar leite, e a mãe voltou ao mercado para comprar leite. E quando eles chegaram à casa, a arma ainda estava sendo fumaça, e ele praticou o suicídio dentro do carro dele. Então a mãe se culpa muito. Por que ela voltou para comprar o leite? Por que ela não voltou para casa mais cedo? Se ela tivesse chegado 12 minutos mais cedo, ela poderia ter evitado. Mas, infelizmente, são ações que a gente não depende da nossa vontade, né? Então, o Setembro Amarelo foi a família do Mike, ela teve iniciativa para que os jovens conversem, não guardem para si esse sofrimento. E que há ajuda, se precisar, peça ajuda. Então, Setembro Amarelo, todos pela vida. Pode passar. Bom, gente, como é que o suicídio ele começou na história da humanidade? Suicídio na história grega. O suicídio é o único problema filosófico sério. Isso é uma citação de Camus. A história grega foi marcada por suicídios retumbantes. Então, na Grécia Antiga, o suicídio era tido como uma atitude corajosa e, em algumas situações, era indicação social. Ele só será perdoado se cometer o suicídio. Pode passar. Vários motivos. Então, o suicídio na história grega. Gente, muitos filósofos foram, né, se mataram. Os filósofos foram vítimas desse mal. E era tido como uma honra. Já pensou no período da Grécia Antiga? Olha só para vocês terem ideia. Os filósofos já se suicidaram. Que se suicidaram? Suicídio patriótico de Temístocles e Demóstenes, suicídio por remorso de Aristódemo, suicídio pela honra de Cleómenes, suicídio por fidelidade a uma ideia religiosa de Pitágoras. Gente, Pitágoras se suicidou. O mesmo que fez a citação: eduque as crianças, não será necessário castigar os homens, ele se suicidou. Suicídio para escapar da decrepitude da velhice de Demócrito, suicídio filosófico por desprezo pela vida de Zenão, Diógenes e Epicuro, e o suicídio de Sócrates é o mais conhecido. Então, segundo o oráculo, Sócrates foi o homem mais sábio da Grécia e ele cometeu suicídio. Pode passar? Suicídio na Idade Média. Na Idade Média, o suicídio foi tratado pela proibição cristã. Então, na Idade Média, os indivíduos que eram excomungados da Igreja Católica, eles acabavam se suicidando. E o pior, eles não tinham direito a um velório nem a sepultamento. Eles eram enterrados fora dos cemitérios e como indigentes na maioria das vezes. Então, eles não tinham sepultamento, excomungação póstuma, eles eram expulsos da Igreja Católica, até porque há uma crença, né, de que o suicídio, ele acaba não sendo perdoado. Nós sabemos que isso é uma crença. Eu sei que alguns cristãos levam isso à ideia, né, mas eu tenho a certeza que Deus, ele é misericordioso, ele sabe que o indivíduo que comete este ato, ele não está bem psicologicamente. Então, dupla morte e a questão de não ter perdão. Pode passar? Suicídio no romantismo. Então, no romantismo, a segunda geração romântica, ela tinha como ideal de vida a morte. Então, a morte era a deusa, né? Aquela que merecia ser contemplada. Então, a segunda geração romântica no Brasil é o período que corresponde de 1853 a 1869, denominada ultrarromântica, ou a geração mal do século. Os principais temas dessa fase são morte, amor não correspondido, tédio, satisfação, pessimismo. Então, há um apego pela morte. Inclusive, há um poema do Álvares de Azevedo, que é um grande percussor, é um grande poeta, é um grande
escritor que representa essa segunda geração do romantismo brasileiro, e ele tem um poema, que é Lembranças de Morrer, que fala justamente esse apego e essa vontade de morrer na flor dos anos. Sentimentalismo exacerbado, a fuga da realidade, pessimismo, melancolia, escapismo, egocentrismo, individualismo e o saudosismo são os sentimentos que priorizam o romantismo da segunda geração romântica e o apego pela morte. Pode passar? Os sofrimentos do jovem Werther. Gente, Jovem Werther é um livro que fala a história de um jovem que acabou se suicidando. Infelizmente, esse livro, ele enaltece o suicídio, romantiza até, e ele foi proibido em muitas regiões. Então, o sofrimento de Jovem Werther, ou no original em língua alemã, de Lady Leis Judith Werther, acho que é essa a pronúncia, é um romance de Johann Gutt, marco inicial do romantismo, considerado por muitos como uma obra-prima da literatura mundial. É uma das primeiras obras do autor de tom autobiográfico, ainda que Gutt tenha cuidado para que nomes e lugares fossem trocados naturalmente, algumas partes fictícias acrescentadas como o final. Então, nesse livro é uma carta que o Werther deixou dizendo que iria se matar. E o pior é que nesse livro ele culpa uma moça para a qual ele dedicou seu amor e não foi correspondido, ok? Então ele empresta uma arma e acaba se suicidando, tá? Então, quando de sua publicação, o romance tornou-se viral entre os jovens da época e muitos jovens se vestiam igual ao Werther. Encontrado pelas ruas homens vestidos tal qual Werther. Pode passar? Suicídio na sociologia. O Emile Durkheim, ele tem um tratado, ele fez um livro sobre a obra. Então ele cita o seguinte: o indivíduo se mata para parar de sofrer. Então ele foi um dos poucos sociólogos a tratar do tema não como frescura, e sim como uma doença que precisava de tratamento. Então a obra O Suicídio de Durkheim, escrita em 1897, diz respeito a um assunto considerado psicológico na condição de fenômeno social, a fim de provar que o suicídio é um fato social por meio de coerção exterior, independente do indivíduo inserido na sociedade. Para analisar o suicídio, Durkheim abordou diversos conceitos, desde meios sociais, religiosos e políticos. O autor buscou relacionar as taxas de suicídio às questões religiosas. Durkheim encontrou alguns aspectos para relacionar elementos a fim de entender a diferença nas taxas de suicídio. Pode passar? Significados de Pais e Filhos. Entenda a música do Legião Urbana. Bom, essa música, Pais e Filhos, é uma letra linda. O Renato Russo, quando fez essa música, estava muito deprimido. Ele estava sofrendo muito de depressão e ele não gostava dessa música. Então, quem quiser pesquisar aí a apresentação do Grupo Legião Urbana no programa Livre do Serginho Grossman, vai ver que ele não gosta dessa música e que essa música, na verdade, além dessa aceitação que os pais e os filhos têm que ter, conta a história de um suicídio. Olha só a letra. Estátuas e cofres e paredes pintadas, ninguém sabe o que aconteceu. Ela se jogou da janela do 5º andar. Nada é fácil de entender. Aí ele vai falar da relação de pais e filhos, desde a infância até a adolescência. Eu me emociono com essa música, porque essa música marcou a minha adolescência. E a minha ignorância da época fez com que eu nem soubesse, nem parasse para pensar na letra da música. Eu só cantava de forma indiscriminada. E hoje, quando eu leio a música, eu sei de todo o sofrimento que o Renato Russo falou que ele sentia ao escrever essa música e de como ele não gostava dessa música, porque representa uma fase da vida dele de muito sofrimento. E aí, o Dorme Agora, Só o Vento Lá Fora, são frases que os pais falam para os filhos criança, quando eles estão com medo do pesadelo, do bicho-papão. Quero colo, vou fugir de casa. Posso sumir aqui com vocês? Estou com medo, tive um pesadelo. Só vou voltar depois das 3. Só vou voltar depois das 3 já na adolescência. Fase do jovem que volta tarde para casa. Meu filho vai ter nome de santo. Aí quando os pais estão idealizando o filho, quero o nome mais bonito. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. E aí ele fala da questão do suicídio de uma jovem que se jogou da janela do 5º andar. Pode passar? Índice de suicídio. Gente, esse dado não é atual, mas para vocês verem como é algo alarmante, é de 2017. Taxa de mortalidade por suicídio no Piauí é quase o dobro da média nacional. Infelizmente, o Piauí, eu não sei se hoje isso não é realidade, mas ele tinha o índice de suicídio maior do Brasil. Então, o estado que precisa, né, de um cuidado maior. Pode passar? Suicídio no Brasil, depois você dá uma lida nesses dados estatísticos. Pode passar, por favor?
Bom, eu não posso deixar de falar desse filme que virou documentário. Conta a história do maior suicídio em massa da história mundial. É o seguinte, em 18 de novembro de 1978, 914 membros da seita americana Templo do Povo morreram na selva da Guiana por vontade própria, ou vítimas de um dos mais dramáticos suicídios coletivos da história contemporânea. Vou falar resumidamente a história para vocês. Esse indivíduo, que é o pastor do diabo, né, que está ali a imagem do filme, eu não lembro agora exatamente o nome dele, é bom a gente nem enaltecer, né? Não vamos enaltecer pessoas com essa índole. Ele criou uma igreja, a igreja dele ganhou uma notoriedade tão grande e tantos seguidores que ele criou uma igreja na Guiana Francesa, bem afastada da civilização. Eram muitos membros, gente. Muitos e muitos membros. E essa igreja, ela tinha uma ideologia própria. Só para vocês terem uma ideia, as pessoas da igreja não podiam falar com outras pessoas fora da igreja. E ele praticava atos libidinosos, ele estuprava mulheres, crianças, ele teve vários filhos com várias mulheres. Então era uma igreja alheia à sociedade. Alguns indivíduos tentaram fugir, não conseguiram. Alguns fugiram, mas sem a família. E houve uma denúncia. Repórteres foram, investigaram e houve uma denúncia. E ele sabia que ele iria ser preso e que iriam invadir o templo do povo. Então ele preparou um suco de uva, mandou, né, os seus prepararem com cianeto e fez com que todos tomassem. E as pessoas, alguns tinham noção de que iriam morrer, outros achavam que iam só dormir. E o fato é que todos tomaram o suco, inclusive as crianças. Alguns tentaram fugir e foram, né, assassinados com tiros. Ele não tomou o suco. Ele acabou se suicidando, mas ele não veio a tomar o suco. Pode passar. Há 40 anos, precisamente em 18 de novembro de 1978, o mundo foi surpreendido com a notícia do maior suicídio em massa da história moderna, no interior das selvas da Guiana, em um lugar chamado Johannesburg. Acho que é Johannesburg, acho que é a pronúncia. Mais de 900 pessoas, a maioria americanos, bebeu um suco de uva preparado com cianeto, um veneno que mata em segundos. Os telejornais da época mostraram imagens aéreas onde se viam as centenas e centenas de corpos de crianças, mulheres e homens, alguns abraçados. Os que se recusaram a beber o veneno e tentaram fugir para a selva foram mortos a tiros de fuzil por integrantes da própria seita. Pode passar. Volta aí, só para mostrar a imagem. Olha a imagem das pessoas, né, já em óbito, infelizmente. Pode passar. Números que assustam. Estatísticas revelam que houve 103 suicídios no Acre só em 2017. Então, esses dados não são de agora, são antigos, mas acredito que, infelizmente, esses dados ou eles se sustentam ou eles continuam em alta, porque nós temos noção e ideia de que essa doença, né, esse mal que assola o século XXI, infelizmente ainda acontece nos nossos dias. Pode passar. Esse filme, Os 13 Porquês, eu não vou pronunciar em inglês, eu vou usar a língua portuguesa, ele mostra o suicídio da Hannah. E, infelizmente, essa série, que é uma série, ela em alguns países foi proibida porque aumentou os índices de suicídio entre os jovens. Então, também é um repertório que você pode usar. Pode passar. Escolhida a tese, é hora dos repertórios socioculturais. Você já escolheu seu repertório? Aqui, vamos lá, pode passar. Nós temos uma redação modelo. E como nós tivemos aula de introdução e desenvolvimento, eu vou ler só introdução e desenvolvimento, tudo bem? Vamos lá para a nossa redação modelo? Na década de 90, a morte voluntária de Mike M., rapaz norte-americano de 17 anos, levantou a discussão em torno da mais grave mazela do século, o suicídio, que despertou a campanha do Setembro Amarelo. Entretanto, o problema que ceifou a vida de Mike não recebe a devida atenção no Brasil. Nesse sentido, tanto a baixa valorização por parte da sociedade quanto a omissão do Estado representam obstáculos para a sua prevenção. Então, aí a abordagem do tema, né? Eu utilizei a questão do motivo do Setembro Amarelo, a morte de Mike. Trouxe a tese por contraste, entretanto, o problema que ceifou a vida de Mike não recebe a devida importância no Brasil, a tese, né? E agora os argumentos. Nesse sentido, a baixa valorização por parte da sociedade e a omissão do Estado representam obstáculo para a sua prevenção. Pode passar.
Desenvolvimento 1. A minimização do suicídio, a princípio, mostra-se como um dos principais entraves para o seu combate. Tópico frasal. A esse respeito, Álvares de Azevedo, expoente poeta do romantismo da segunda geração, relacionava vontade pela morte por meio da poesia. Nesse sentido, uma substancial parcela dos indivíduos ainda considera a ideação fúnebre como uma postura sentimentalista, o que acarreta a baixa valorização do problema descrito por Álvares. Assim, é necessário que a morte voluntária não seja negligenciada pelos brasileiros. Desenvolvimento 1. Tópico frasal, fundamentação, contextualização e fechamento. E agora o D2. Ademais, o contextualista John Locke defendia que o Estado deveria garantir a vida. Nesse contexto, o ideal proposto por Locke não é realidade no Brasil, uma vez que as autoridades são ineficientes no combate ao suicídio. Diante desse cenário nefasto, embora haja campanhas nas mídias sociais, essa iniciativa tem sido ineficaz na garantia do direito natural descrito desde o iluminismo. Dessa forma, enquanto o silêncio do Estado for regra, ainda será comum o destino cruel de jovens como Mike. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado da aula, né? Esse tema, infelizmente, é muito triste, polêmico, é um tabu, mas precisa ser tratado para que as pessoas se previnam, para que menos jovens cometam esse mal. Voltando aí, ó, falar é a melhor solução. Fiquem com Deus, pode passar. E fechando aí com a frase do Confúcio, aquilo que eu escuto, eu esqueço. Aquilo que eu vejo, eu lembro. Aquilo que eu faço, eu aprendo. Vamos produzir muitas gerações? Um beijão, fique com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau!